Eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da dependência química, da ira e da compulsão. Meu nome é Cláudio e essa é uma introdução ao Ministério 30 Semanas. A gente vai falar o que é o Ministério, o que ele tem feito, como ele funciona. Eu gostaria de começar contando um pouco da minha história. Eu venho de uma família pobre e a maior dificuldade, ao meu ver, a dificuldade que meus pais tinham de me transmitir amor. Não tenho dúvida que meus pais me amam, que meus pais me amavam, mas por não terem recebido isso dos meus avós, eles também não tinham como me transmitir, não tinham como me entregar nada disso. E isso fez com que eu crescesse com uma mágoa muito grande, principalmente contra o meu pai. Aos 13 anos eu comecei com drogas inaláveis, éter, cloroforme, diluente. 14 anos comecei a fumar, veio a maconha, depois a cocaína, até que eu cheguei no crack. E foram 15 anos como dependente químico. O meu fundo de poço foi no final de 2006 e o ano inteiro de 2007, fazendo uso de crack todos os dias. Quando foi na véspera de Natal de 2007, eu estava no shopping fazendo compras de Natal com minha esposa e meu filho, e eu estava consumindo droga no estacionamento do shopping. Nesse dia, minha esposa não aguentou mais e Deus deu a ela a força necessária para que me mandasse embora de casa. E nesse dia foi a primeira vez que deu um estalar, onde eu, pela primeira vez, tive a certeza, ou tive a noção das consequências das minhas atitudes. E nesse dia, sem saber, fiz minha primeira oração. Cheguei e falei: Deus, se você existe, me ajuda. Ou me mata, porque eu não consigo mais viver desse jeito. Eu não sei se você já se afogou ou ficou engasgado. Sabe aquela sensação de tentar respirar e não conseguir? Isso era a minha vida todos os dias. No dia de Natal, eu voltei para casa e com a condição, conversei com a minha esposa, e com essa condição de buscar ajuda, a minha esposa me aceitou de volta. Pouco tempo depois, a gente foi convidado a ir à praia com os familiares da minha esposa, aquela famosa farofa, né? A gente vai 20 pessoas para uma casa de 2 cômodos passar perrengue no litoral. E eu sempre fui da turma do vamos. E eu fui. Mas falaram, ó, chegando lá vai ter 2 crentes. Eu falei, tranquilo, eles ficam na deles, eu fico na minha, sem problema nenhum. Mas você sabe aquelas pessoas que você nunca viu na vida, você começa a conversar, parece que vocês são amigos de infância? Esse tipo de afinidade aconteceu, porque eu era vocalista de uma banda de rock, tocava na noite. Eles tocavam na igreja e a música gerou essa afinidade. E conversa vai, conversa vem, eu falei, pois um dia eu vou na igreja para ouvir vocês tocarem. E fui mesmo, dia 19 de janeiro de 2008. Foi o dia que mudou a minha vida. Fui para a igreja com aquela visão estereotipada de igreja, né? Falei, eu chegar lá vai ter um pastorzão bravo, ternão, com a Bíblia embaixo do braço, você vai pro inferno, vai pro inferno, vai pro inferno. E eu morria de medo de ficar endemoniado na igreja, cara. Mas eu fui, falei que eu ia, eu fui. Quando eu fui chegando perto, fui escutando a música, o maior rockão tocando, eu falei, cara, isso é rock. Falei, nossa, mas pode ter bateria na igreja. Quando eu fui chegando, cara, eu fui vendo aquelas luzes, falei, meu Deus, cara, que ambiente que é esse? E eu comecei a ser contagiado. Foi um dia atípico, o pessoal tinha acabado de voltar de um projeto missionário chamado Projeto Oxente. E o pessoal contava testemunho, mostrava vídeo, mostrava foto, e eu maravilhado com tudo aquilo. Depois vim entender que tudo que eu estava sentindo era a presença de Deus. Cutuquei minha esposa, eu falei, se você falasse que era assim, eu tinha vindo antes. E foi um dia atípico, normalmente era um grupo de jovens, na época chamava Conexão Livre, hoje chama Eleve. E normalmente começava às 7 e terminava às 9. Era 11h30 da noite e ninguém ia embora. O pastor Marcos Madaleno pedindo, pelo amor de Deus, o pessoal ir embora da igreja, cara. 11h30 da noite. E não teve um apelo formal, como nós fazemos ao final de cada celebração. E estou eu na porta da igreja com um sorriso na orelha. O Jefferson, que é o tecladista, foi lá, vamos lá que eu quero te apresentar a banda. Cheguei lá, quem estava ministrando naquele dia era o Robson, que hoje é pastor na igreja da PIB de Jacareí, e eu falei, nossa, como vocês cantam bem, como vocês tocam bem. E ele me disse, o pessoal orou por você? Eu falei, não. Caí na arapuca celestial. Ele, vem aqui, a gente quer orar por você. E começaram a orar, e no meio da oração ele me fez a pergunta que mudou a minha vida. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falei, eu quero.
Nisso, a minha esposa vem pelo corredor da igreja chorando, meio que não acreditando. Eu já estava orando pela minha vida há 9 anos. Me abraçou, a gente chorou junto. Todo mundo que estava na igreja veio, abraçou a gente chorou. Eu falei, beleza, isso é um grupo de jovem. Eu sei que um grupo de jovem ele é mais, vamos dizer assim, um pouquinho diferente mesmo. Eu quero ver como que é um culto normal. E vim domingo de manhã para ver meu pai pregando, o pastor Carlito, o pai estava pregando nesse dia, e eu queimando o filme da minha esposa, né? Eu sempre falei muito alto, sempre fui muito extrovertido, e no meio da pregação eu meio que solto aquele grito no meio da igreja, né? Que eu toquei minha esposa, eu falei, amor, será que Deus está falando com todo mundo aqui do jeito que está falando comigo? E a minha esposa ficou, fica quieto, pelo amor de Deus. E eu lembro que o pastor Carlito fez um apelo nesse dia. Ele falou, os irmãos que serviram ano passado no alto de Páscoa, venham servir com a gente esse ano. E fique de pé, servir na orquestra, no coral, no teatro, na dança. E eu pensei comigo assim, eu fiz teatro na escola, deve servir, né? E fiquei de pé. Eu não sabia que eu não poderia servir, porque eu não era membro da igreja. Mas eu vim na segunda-feira falar com a Nádia, que era responsável pelo teatro. Ela me recebeu muito bem. Me explicou que eu poderia vir para os ensaios, no decorrer do tempo eu seria batizado e poderia servir no alto de Páscoa. E tudo isso aconteceu. Eu aceitei Jesus dia 19 de janeiro de 2008, fui batizado no dia 8 de março de 2008 pelo pastor Fabiano, e em abril eu servi no alto de Páscoa normalmente. Só que nesse primeiro dia de ensaios, eu já me sentia à vontade para falar dos meus problemas com o Bruno, que é quem representa Jesus no nosso alto de Páscoa. Já que ele representava Jesus, eu fui direto na fonte, né? Eu falei, Jesus, o negócio é o seguinte, estou com um problema com isso, com droga, com promiscuidade, com isso. E ele me recebeu muito bem também, o Bruno, e me indicou o ministério, na época chamava Celebrando a Recuperação. Cheguei no ministério, dia 25 de janeiro. É bom quando a gente vai com o coração aberto, com o coração quebrantado, né? Que era uma palestra, eu lembro, sobre codependência. E eu falei assim com Deus, falei, nossa Deus, eu tô lascado mesmo, porque eu nem sabia que isso existia, agora que eu sei, eu descobri que eu tenho isso também. E eu fiz depois que eu vi aquela palestra, eu falei, nossa, que legal, eu gostei muito. Fomos para a segunda parte, que é a parte do grupo, e eu fiz uma coisa errada. Eu fui direto para o grupo de dependência química, eu deveria ter ido para o grupo de primeira vez, onde a gente tem uma explicação de como o ministério funciona, quais são os grupos, para ir corretamente e fazer. Eu fui direto no grupo de dependência química. Quando eu chego no grupo de dependência química, eu quase saí correndo. Você imagina eu com essa carinha de doido que eu tenho, com o cabelo no meio das costas, eu aparentava ser a pessoa mais normal ali. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? São essas pessoas que vão me ajudar? Eu falei, não vou falar nada, só vou ouvir o que esses doidos vão falar aqui. E começou a partir, na época o grupo era misto, hoje nós não temos nenhum grupo misto, todos os grupos são separados por gênero. E começou a partilhar, não me identifiquei com a partilha dela. O segundo que partilhou era um usuário de droga injetável. Também nunca usei droga injetável com medo de contrair HIV. O terceiro que partilhou, ele era um usuário de chá de cogumelo. Nunca tomei chá de cogumelo, que eu nasci em Caçapava, e na minha cidade tinham 3 doidinhos que andavam para a rua lá, no meio da cidade lá, que tinham tomado esse chá de cogumelo e não tinham voltado mais, teriam ficado loucos permanentemente. E eu falei, eu quero ficar doido, mas nem tanto, então também nunca tomei chá de cogumelo. De repente começa a partilhar um rapaz lá e conta a minha vida inteira. Tudo. Começou a usar droga com 13 anos, problema com os pais, não sei o que, começou a contar. Eu falei, caramba, será que a minha esposa falou alguma coisa para alguém aqui? Chegou a minha vez de partilhar. Eu falei, oi, meu nome é Cláudio, me cumprimentou. Eu falei, eu sinto tudo que ele sente e passei por tudo que ele passou. Obrigado pelo silêncio de vocês. Essa foi a minha primeira partilha. Mas já nesse primeiro dia, eu comecei a aprender a nominar os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu lembro que na partilha dele ele falou assim, às vezes eu saio para procurar um emprego e ninguém me dá uma oportunidade. Eu me sinto frustrado. Eu falei, nossa, mano, eu sinto esse bang aí também. Como é que chama? Frustrado, eu me sinto frustrado. Ele falou, às vezes eu demoro na rua um pouco mais e minha esposa fica me acusando, dizendo que eu voltei a usar droga. Os meus parentes ficam apostando quando que eu vou ter recaída. Falam que é só uma questão de tempo.
Eu me sinto rejeitado. Eu falei, mano, eu sinto esse negócio aí também, cara. E eu comecei a aprender a nominar esses sentimentos. Aprender a nominar as minhas emoções, a botar isso para fora, a falar num ambiente seguro de grupo de apoio. Isso acontece quando a gente chega no Ministério 30 Semanas. Qual que é a função do Ministério 30 Semanas? Para que ele existe? Nós acreditamos que a raiz de todo o problema emocional se dá pela orfandade. Nós não nos sentimos, não vivemos ou experimentarmos sermos esses filhos amados de Deus. Por que acontece essa orfandade? Porque em algum ponto da nossa vida, depois dessa raiz, foram introduzidos o que nós chamamos de bloqueadores ou barreiras que têm impedido a paternidade de Deus de fluir sobre a nossa vida. Isso perto aqui da raiz. Nesse tronco dessa árvore, o que gera esses bloqueadores que têm impedido a paternidade de Deus? Eles geram o que a gente chama de rejeição. Essa rejeição, que está aqui no tronco, nos levam por esses galhos, que são o quê? Toda vez que eu tenho esse sentimento de rejeição, eu vou buscar, consciente ou inconscientemente, por uma compensação ou uma válvula de escape emocional. E nós temos nesses galhos o que nós chamamos os nossos grupos de apoio. Dependência química, ira, sexualidade, compulsão, ansiedade, procrastinação, depressão, medo. Temos 14 grupos ao todo. E cada um desses galhos representa um desses grupos, que são essas válvulas de escape ou compensações por conta da rejeição. Qual que é a função da ferramenta 30 Semanas? A ferramenta 30 Semanas vai te auxiliar a identificar e remover esses bloqueadores, para que a paternidade de Deus possa fluir sobre a sua vida. A paternidade de Deus fluindo sobre a sua vida, nesse tronco, em vez de rejeição, você vai ter a aceitação como filho amado de Deus ou filha amada de Deus. E ao invés de buscar essas compensações nesses galhos, o que vai fluir para esses galhos é o que nós chamamos de fruto do Espírito Santo. Amor, paz, paciência, alegria, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Deu para entender? Essa é a função, é assim que a gente faz essa ilustração da ferramenta 30 Semanas. E chamamos de ferramenta assim por quê? Porque a ferramenta ela não tem o poder de transformar a sua vida, de te curar emocionalmente. Quem tem o poder para transformar a sua vida, para te curar emocionalmente, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem o poder. E é através desse relacionamento com Ele, que, através do seu Espírito Santo, que vai nos guiando por esse processo. Nós chamamos de processo por quê? Porque o processo é indispensável. Por que o processo é indispensável? O processo ele é indispensável porque todos nós acreditamos que Deus tem o poder para nos curar instantaneamente de qualquer problema. De todos os problemas de todo mundo com um estalar de dedos, com um piscar de olhos. Deus tem o poder. Minha pergunta é por que Ele não faz? Eu tenho coisas da minha vida que, a partir do momento que eu iniciei o meu relacionamento, que eu entreguei a minha vida para Jesus, instantaneamente elas deixaram de fazer parte da minha vida. Coisas que deixaram de fazer parte da minha vida no meio de um processo e coisas que ainda estão em processo, ok? Mas até para as coisas que instantaneamente deixaram de fazer parte da minha vida, o processo é indispensável. Por quê? Vou usar minha vida para você entender. Eu creio que Deus me curou da dependência química instantaneamente, no dia 19 de janeiro de 2008, no dia que eu entreguei a minha vida para Ele. Nesse dia, instantaneamente, eu fui curado da minha dependência química. Por quê? No dia 20 de janeiro eu acordei como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. Só que eu estou, hoje, nesse período, há 9 anos e meio, nós estamos em 2017, aprendendo a viver curado um dia de cada vez. Estou há 9 anos e meio limpo. Estamos agora nesse ano de 2017. Por que eu estou há 9 anos e meio limpo? Porque eu estou aprendendo a viver curado. Deus me curou instantaneamente. E agora, o que eu faço? Como que um curado trata a esposa? Como que um curado trata os filhos? Como que um curado trabalha? Como que um
curado se porta nos seus relacionamentos, como que ele vai à igreja, como que ele reage aos problemas, como que ele reage às circunstâncias. Eu estou aprendendo a viver curado um dia de cada vez, há 9 anos e meio. Não preciso mais recorrer à dependência química. Por quê? Porque a minha cura foi emocional. Não adianta eu tratar a válvula de escape, eu tenho que identificar e remover os bloqueadores. A paternidade de Deus vai fluir sobre a minha vida e eu vou receber essa cura emocional, essa aceitação como um filho amado de Deus, que é a primeira coisa que você aprende ao chegar ao ministério. A primeira coisa que nós aprendemos ao chegar ao ministério é que eu não sou o meu pecado. Eu não sou um viciado, eu não sou um drogado, eu não sou um depressivo, eu não sou um irado, eu não sou um tarado. Eu sou um filho amado de Deus. E se eu decido buscar ajuda, estar nesse ambiente para receber essa cura, eu já posso me declarar um vencedor. Porque a vitória na minha vida é uma questão de tempo. Tempo para que o processo aconteça, para que a ação de Deus aconteça na minha vida. Então eu sou um filho amado de Deus, já vencendo nas minhas áreas de recuperação. Por isso é importante a gente entender isso. O processo é indispensável. Se eu não entender que eu preciso desse processo, porque o que acontece? Se Deus simplesmente me cura e eu não aprendo nada, não aprendo quais foram os motivos, razões e circunstâncias que me levaram a estar dessa forma, o inimigo de Deus vai usar os mesmos motivos, razões e circunstâncias para me deixar doente em outra coisa. E eu só vou ficar trocando válvula de escape, só vou ficar trocando os galhos. E não é isso que Deus tem para a minha vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus deseja a cura, a minha cura emocional, para que eu possa desfrutar tudo que Jesus já conquistou para mim. Ok? Na psicanálise é identificado o que a gente chama de 3 eus. Eles dizem o eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou e o eu que eu realmente sou, que é diagnosticado como se impossível de se determinar. Aqui na igreja, nesse ministério, nós cremos o quê? Nós cremos que nós temos 4 eus. O eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou, o eu que eu me tornei e o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus, cumprindo os propósitos de Deus para a minha vida. É nesse eu que nós estamos investindo, é nesse eu que nós estamos buscando, é nesse eu que nós estamos nesse relacionamento com Jesus, trilhando esse caminho, esse processo. É esse eu. Porque você pode imaginar, eu vou usar minha vida mais uma vez para você entender, esse eu que a gente se tornou. Por que se tornou? Porque muitas vezes é por escolha, muitas vezes por circunstâncias, pelas suas escolhas erradas ou escolhas erradas de outras pessoas. Nisso que consiste também os bloqueadores. O que são esses bloqueadores? Traumas, abusos, as nossas escolhas erradas e as escolhas erradas de outras pessoas que recaem sobre a nossa vida, ok? Isso forma o eu que eu me tornei, ok? Como que eu posso me identificar? Vou usar a minha vida. Desde a minha infância, eu desenvolvi um mecanismo de defesa que foi a frieza. Eu me condicionei a me tornar cada vez mais frio, para impedir que as pessoas pudessem me ferir emocionalmente. Então, eu fui me condicionando a ser e conseguir, na minha vida adulta, me tornar uma pessoa extremamente fria. Eu fui me condicionando. Eu lembro que a minha esposa chegou para mim e disse assim, nossa amor, como você é frio. E eu, como todo bom ser humano, disse, culpei a Deus, né? Falei, não, foi Deus que me fez assim. Porque é necessário haver pessoas como eu. Você imagina, por exemplo, uma circunstância, um acidente, por exemplo, onde todo mundo está desesperado, gritando sem saber o que fazer, eu estou calmo. Eu consigo pensar e agir racionalmente. Consigo prestar um socorro adequado. Conversa para boi dormir. Mas Deus ama pessoas assim como eu. E Deus ama pessoas assim como você. Porque quanto mais duro o coração, quanto mais obstinado é o coração, quando Deus toca nesse coração e transforma esse coração de pedra em um coração de carne, é algo maravilhoso. Eu lembro que eu não chorava. Eu falava assim, homem não chora. Fui ensinado desde criança que homem não chora. Quando eu era criança eu ouvia engole o choro. E eu não chorava. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, os 3 primeiros meses eu só chorei. Era aquele choro da alma.
Eu olhava, porque diferente de Satanás, que bota o dedo na tua cara e te acusa do seu pecado, o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele toca no nosso coração, ele nos lembra do que a gente fez de errado, mas ele ao mesmo tempo coloca no nosso coração um arrependimento. E eu chorava e falava, Deus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Me perdoa. Como o Senhor consegue me amar? E eu chorava, eu chorava. Hoje eu sou a manteiga derretida, eu choro até em comercial de sabão em pó. Mas tudo isso faz parte do processo na minha vida. E agora a gente vai falar um pouco para vocês sobre a visão, sobre a missão e os valores do nosso ministério. A nossa visão é ver todas as pessoas vivendo de forma saudável e equilibrada em seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com os outros. A nossa missão é sensibilizar e encorajar as pessoas a um crescimento espiritual e emocional, oferecendo um ambiente seguro, onde as mesmas possam experimentar a graça curadora de Jesus, livrando-se de todos os tipos de traumas, vícios e maus hábitos. Quais são os nossos valores? O primeiro deles, a dependência de Deus. Como eu expliquei, o ministério ele é uma ferramenta. Quem transforma, quem cura, quem restaura a vida das pessoas é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso a dependência de Deus. Porque no ministério, os líderes, os facilitadores, eles não dão aconselhamento, ok? Nós não somos contra o aconselhamento de forma alguma, não somos contra nada disso. Só que a igreja nos dá esse suporte. Identificada uma situação onde a pessoa precisa de um aconselhamento pastoral, de um acompanhamento com um psicólogo, medicação, a gente vai indicar. A igreja vai ter esses profissionais, vai ter o pastor para dar esse suporte pastoral e os profissionais, psicólogos, cristãos que a igreja vai indicar. Não temos problema com nada disso. Só que não é feito no ministério, ok? No ministério, toda a parte é essa dependência de Deus, porque é o Espírito Santo que vai direcionar o processo, através dos testemunhos, através das ministrações, através das partilhas no grupo de apoio. Outro valor é a autenticidade dos relacionamentos, ok? Nós aprendemos a ser autênticos nos nossos relacionamentos. Isso me leva a falar rapidamente para você sobre a codependência, que é algo que quase ninguém sabe o que é, mas quase todo mundo luta com isso. A gente tinha 4 grupos de codependência. Hoje nós temos apenas um. Nós tínhamos codependência impositiva, codependência anulativa, familiares dependentes químicos e tínhamos o grupo de mulheres dependentes de relacionamentos destrutivos. O que é a codependência? Nós temos 2 extremos. Um deles é a codependência impositiva, onde eu vou usar de controle, de manipulação sobre as pessoas para impor nas pessoas a minha vontade, para que as pessoas façam o que eu quero. Usando, como eu falei, de manipulação de controle. Tendendo a ser também uma pessoa perfeccionista. Perfeccionismo é a área de recuperação, não é qualidade, ok? E no outro extremo temos a codependência anulativa. Quando eu me anulo para agradar as pessoas. Quando eu faço muitas vezes coisas que eu não quero fazer, simplesmente para agradar ou para não desagradar outra pessoa. Tendendo a não saber dizer não para as pessoas, ok? Isso é a codependência anulativa. Em algum ponto a gente se encaixa. E antigamente tínhamos esses grupos separados, mas com a nossa vivência ministerial descobrimos que dependendo da pessoa com quem estamos nos relacionando, tendemos a ser impositivos ou anulativos. E a gente parece muitas vezes um limpador de para-brisa. Então a gente juntou tudo. Um exemplo para você entender. Imagina que você me convida para ir num churrasco na tua casa. Amém? Estou aqui, depois você pode mandar o convite. E você me serve um copo de suco geladinho no seu copo de cristal, você não vai me oferecer aquele copo de massa de tomate, né? E eu sem querer bato a mão, esbarro e esse copo cai no chão. Acredito eu que você vai falar, Cláudio, não esquenta a cabeça não, isso acontece. Esse seu cônjuge ou seu filho derruba o mesmo copo. Talvez role até uma imposição de mãos em alta velocidade, né? Deu para entender? Dependendo do relacionamento, da pessoa com quem estamos nos relacionando, tendemos a ser impositivos ou anulativos. Por isso a gente juntou tudo num grupo de novo, codependência. E a gente aprende a ser autêntico, a falar sempre a verdade.
Só que muitas vezes a pessoa confunde a autenticidade com voracidade e sai dando voador em todo mundo. A pessoa que não tinha boca para nada sai dando... Não é isso. Nós temos que ser autênticos, temos que falar a verdade, mas em amor. Eu não posso agredir as pessoas com o que eu estou falando, mas eu tenho que falar como eu estou me sentindo. Ó, isso que você me falou, isso me magoou, isso me entristeceu, isso me trouxe memórias de coisas que eu tinha na infância, coisas que eu sofri na minha vida. A gente precisa aprender a ser autêntico, a falar sempre a verdade. O professor Carlito sempre diz pra gente que a verdade ela é uma pessoa, ela é Jesus. Então sustente a verdade e a verdade vai te sustentar. A mentira, como a Bíblia nos diz, o pai da mentira é o diabo. Então, falar a mentira se sustentar uma mentira é muito mais trabalhoso. A verdade tem sim um preço, você paga um preço por falar a verdade, mas ele é infinitamente menor do que o preço de sustentar uma mentira. Então a gente aprende a ser autêntico nos nossos relacionamentos. Outro valor é a responsabilidade pessoal. Cada um de nós é responsável pela sua recuperação, pela sua cura, pela sua transformação. Okay? Nós não podemos obrigar ninguém a fazer, porque se a pessoa não quiser, nem Jesus pode ajudar. Precisa querer, precisa tomar a decisão de admitir. É a primeira das 8 decisões. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais sobre as decisões. Também um encorajamento diário. Diariamente somos encorajados a continuar, a persistir. Nós temos o que a gente chama de inventário diário, que é diariamente eu vou fazendo um check-up da minha vida para identificar o meu progresso, para identificar também áreas de fragilidade, áreas onde eu estou mais suscetível a ter uma recaída e buscar ajuda. Então, diariamente a gente vai percebendo essa evolução no nosso processo. E essa é a autoavaliação contínua, continuamente através dos testemunhos, através das partilhas. É muito lindo a gente estar num grupo, a gente vê uma pessoa chegar totalmente destruída, com a sua vida totalmente arrasada, emocionalmente. Muitas vezes, aparentemente, a pessoa está bem, tem um bom emprego, tem uma boa família, é cristão, já tem um relacionamento com Jesus. Mas, gente, é muito complexo. Eu não posso falar das igrejas, posso falar da minha igreja. A igreja de Cristo, durante algumas gerações, deixou de ser um hospital para os doentes, sendo que ela precisa ser um hospital para os doentes. A igreja, durante muito tempo, emocionalmente, ela feria as pessoas, impedia as pessoas de buscar ajuda. Eu não posso falar de todas as igrejas, eu posso falar da minha, porque eu só tenho a minha, foi o lugar que eu me converti, o lugar que eu estou até hoje, e o lugar que eu permanecerei até Jesus me chamar para a glória. Então, na nossa igreja aqui, na minha igreja, há uns 20 anos atrás, por exemplo, as pessoas quando eram surpreendidas em algum pecado, ou quando vinham confessar algum pecado, elas teriam que ir à frente da igreja para pedir perdão para a igreja e serem excluídas. Isso gerou no coração dos membros da igreja um medo de se expor ou de expor as suas limitações, as suas dificuldades, que nós sabemos que todo mundo tem. O pastor Carlito me falou que uma vez chegou a participar de assembleia, quando ele era criança, eu acho, não me lembro, para excluir um membro que jogou futebol no domingo. Isso até hoje não entra, eu não consigo assimilar essa informação. A igreja de Cristo é um hospital para os doentes. Nós vamos ter que botar uma placa ali no 30 Semanas, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque todo mundo tem uma limitação, gente. Todo mundo tem um bloqueador. Todo mundo tem uma barreira na sua história que está impedindo a paternidade de Deus de fluir plenamente sobre a sua vida. Então, a avaliação contínua, encorajamento diário, através dos testemunhos, a propaganda desse ministério é vida transformada. Cada pessoa que tem a sua vida transformada, ela é uma propaganda do poder de Jesus para trazer honra e glória a Deus através da vida dela em todos os relacionamentos dela. Ok? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o ministério agora. Nosso programa chama 30 Semanas porque são 30 semanas o programa, dividido em 8 decisões. A primeira delas é admitir. Admitir que eu tenho um problema, que eu preciso de ajuda, da ajuda de Deus. A segunda decisão é a decisão de confiar. Confiar que Jesus pode me ajudar. Confiar que Deus tem o poder para transformar a minha vida, se eu permitir. A terceira decisão é a entrega. Eu entregar o controle mesmo da minha vida nas mãos de Jesus.
para que Ele possa me dizer e me levar por esse caminho, me guiar por esse caminho. A quarta decisão é depender. Depender de Deus, depender do reino, depender das pessoas. É onde eu vou começar a identificar a forma saudável do relacionamento com Deus e com as pessoas. A quinta decisão é a decisão de obedecer. É quando eu deixo de ter apenas Deus como meu Salvador e tenho Ele como meu Salvador e como meu Senhor. Mas para que Jesus possa ser o meu Senhor, eu tenho que obedecer. Obedecer ao direcionamento que Ele me dá. A sexta decisão é a decisão de confessar. É onde eu vou identificar esses bloqueadores e com a ajuda de Jesus eu vou remover esses bloqueadores. Tiago 5,16 que diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Sétima decisão é reparar. Identificado esses bloqueadores, com a ajuda do Espírito Santo, removido esses bloqueadores, agora eu vou reparar os danos que eu causei a outras pessoas. Eu vou liberar perdão, eu vou ser perdoado, vou perdoar a mim mesmo, vou liberar perdão para as pessoas e vou reparar, quando possível, essas atitudes. Vou pedir perdão às pessoas. E chegamos à oitava decisão, que é a compartilhar. Aí tudo que Deus derramou sobre a minha vida, eu me alegro e eu compartilho com as outras pessoas. Essas são as 8 decisões. Mas quem que deve participar do 30 Semanas? O 30 Semanas é destinado a todas as pessoas que queiram se restaurar os seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas, e que queiram se livrar de todos os tipos de traumas, vícios, maus hábitos e compulsões. Todas. É o mesmo programa para todas as áreas de recuperação, porque, como eu falei, eu não vou tratar válvula de escape. Vou usar a minha vida para você entender. Não adianta eu lutar contra a droga. Não adianta, porque a droga ela não é o meu problema. Ela é a minha compensação, a minha válvula de escape. Com a ajuda de Jesus, eu preciso identificar e remover os bloqueadores. Então é o mesmo programa, o mesmo sistema para todos os grupos de apoio, ok? A gente só vai separá-los para que as pessoas possam ter algo em comum ali no grupo tratando da mesma coisa. Mas é o mesmo tratamento, a mesma apostila, o mesmo treinamento para todos os grupos de apoio, ok? Falando sobre grupo de apoio, o que é e como funciona um grupo de apoio? Toda semana, após as ministrações que nós teremos, nós vamos ter um intervalo rápido e iremos cada um para os grupos de apoio. Grupos de apoio separados por gênero, como eu informei, homens e mulheres. E toda semana, ao chegar nesse grupo de apoio, como que funciona? Esse grupo de apoio, os líderes são pessoas que foram já curadas no que eles estão liderando no grupo, ou pessoas que já estão com o seu processo bem avançado. E é um ambiente seguro, onde você vai poder abrir o seu coração, ouvir outras pessoas falando dos seus problemas em comum, só que sem ninguém te julgar, sem ninguém te acusar, sem ninguém te dizer o que fazer e sem ninguém comentar o que você falou. É um ambiente seguro, onde você pode ser você mesmo. E toda semana, os líderes vão ler para você as regras do grupo de apoio. Porque para estar nesse grupo de apoio, tem algumas regras para que você possa participar de uma forma efetiva desses grupos. São elas: a primeira é a apresentação, como você vai apresentar, nós nos dizemos toda semana. Sou um filho amado de Deus, vencendo, daí você diz as suas áreas de recuperação e o seu nome, para que todos do grupo possam te cumprimentar. E eles vão te cumprimentar pelo teu nome, ok? Você não precisa partilhar. Se você for partilhar, você fala o seu nome e pode começar a sua partilha. Se não, você só fala o nome e diz passo. Aí você permite que outra pessoa possa partilhar. Mas toda semana quem começa a partilha é o líder. E toda semana ele vai ler para você as regras do grupo de apoio. São elas. A primeira regra é o silêncio. Quando eu falo, quando um fala, todos os outros escutam. Um fala por vez. Eu não vou desenvolver conversas paralelas ou atender celular e responder mensagem. Assim que você entrar no grupo, você desliga o seu celular ou deixa ele no vibrar, ok? Segunda regra, falar na primeira pessoa. Eu falo do que me faz sofrer e como eu trato. Eu não vou no grupo para falar da minha esposa, do meu filho, do meu vizinho, do meu papagaio, do meu cachorro. Eu vou falar de mim, ok?
Terceira regra, o respeito. Eu não vou condenar ou aconselhar os outros participantes do grupo, e sim falar das minhas lutas e ser solidário aos outros participantes do grupo. Eu não posso chegar a usar o meu tempo de partilha para dizer o que o outro tem que fazer, ok? E eu também não posso acusar as pessoas de praticar a mesma coisa do que eu, porque nós temos a mania de fazer isso. Acabei de fazer. Nós temos a mania de fazer isso porque a gente faz isso, porque nós somos irados, porque a gente... Não, se eu começar a falar muito nós, a gente, porque vocês, o líder vai virar o crachá dele para você e vai estar no crachá dele, a parte de trás escrito eu, para te lembrar, você falar de você. Eu sou irado, eu faço isso. Não nós somos irados, porque a gente, porque vocês, eu. Ok? Quarta regra, o tempo. Você vai ter de 3 a 5 minutos para falar, dependendo da quantidade de pessoas no grupo. Faltando 1 minuto para encerrar a sua partilha, o líder vai te mostrar um cartão amarelo. Isso quer dizer que você tem mais 1 minuto para encerrar a sua linha de raciocínio e encerrar a sua partilha. Quando o líder te mostrar o cartão vermelho, quer dizer que você tem que parar de falar. Ok? E a quinta e principal regra, a confidencialidade. Tudo que é dito ali no grupo permanece no grupo. E eu também não vou expor os participantes do grupo em ambientes externos. Chegar na praça de alimentação do shopping e mano, tava lá aquele dia no grupo de sexualidade. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Se a pessoa quebrar a regra da confidencialidade, todas as demais regras, a do tempo, a falar na primeira pessoa, respeito e o silêncio, ela vai ser advertida pelo líder. Mas se ela quebrar a regra da confidencialidade, ela vai ser convidada a não retornar mais durante aquele ciclo ao programa. Ela só vai poder retornar no próximo ciclo, ok? Porque se eu tenho uma pessoa que quebrar a partilha no grupo, os demais ninguém vai partilhar. Você partilharia num grupo onde tem uma pessoa que quebra a sua partilha? Nem eu. Então a gente convida essa pessoa a retornar só no próximo ciclo, ok? Em 12 anos que nós temos o ministério aqui na nossa igreja, nunca tivemos uma quebra de partilha. Okay? Então é um ambiente seguro onde as pessoas podem mesmo abrir o seu coração, e eu falei no grupo coisas que eu nunca tinha dito a ninguém. Por enquanto, é o que a gente tem para falar. A gente poderia estar falando por várias horas, mas esse vídeo ia ficar muito extenso. Nós vamos ter conferências, vamos ter todo o material, temos a rede Inspire de Igreja que pode te ajudar, te dar todo o suporte, treinamento para que você possa implantar o ministério na sua igreja, ok? Esse ministério não é nosso, esse ministério é de Jesus. E nós estamos aqui para compartilhar, para que o reino de Deus possa ser expandido em todos os ambientes. E alegra o nosso coração e também o de Deus, que cada igreja tivesse um ambiente como esse, para que cada igreja possa ser vista como um hospital para os doentes, onde o médico dos médicos, Jesus Cristo de Nazaré, está ali fazendo sua cura em cada um dos pacientes. E nós, pacientes, ao sermos curados, somos convidados por Jesus a sermos enfermeiros, auxiliando Ele na cura de outras pessoas. Então esse é o meu convite para você. Na nossa Campus Colina, acontece todas as sextas-feiras, às 19h30, o Ministério 30 Semanas. A partir de 4 anos de idade, você pode já trazer os seus filhos para serem ministrados. Nós temos 30 semanas para adultos, jovens, adolescentes, juniores e crianças. A partir de 4 anos de idade, acontecendo simultaneamente com o mesmo foco, com o mesmo material contextualizado para cada faixa etária, mas acontece às sextas-feiras, às 19h30 na nossa igreja. Você é o nosso convidado também. E se você quer implantar o ministério na sua igreja, você pode mandar um e-mail para o 30semanas@igrejadacidade.org.br. Temos a nossa página também no Facebook, 30 Semanas, e o nosso canal no YouTube, youtube.com/30semanasic. Obrigado por esse tempo que a gente pôde passar junto aqui. Obrigado pelo silêncio de vocês.